O que aconteceria se fosse possível, sei lá, medir e até negociar o medo do mercado financeiro? Nossa, parece até ficção científica, né? Pois é. Mas e se eu te disser que existe uma forma de investir na ansiedade coletiva? De, tipo, apostar se o mercado vai entrar em pânico ou se vai ficar mais calmo no próximo mês. É uma ideia que soa quase filosófica, mas que no mundo das finanças já tem nome, sobrenome e um apelido bem famoso: o índice do medo. Aham. E o mais interessante é que essa realidade acaba de ficar bem mais próxima do mercado brasileiro. Exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise parte de uma matéria do portal Money Times que noticia uma mudança bem significativa na nossa bolsa, a B3. Sim, sobre o lançamento de novos produtos. Isso. Eles lançaram produtos ligados a um indicador chamado VIX Brasil. E a nossa missão aqui é desvendar o que é esse tal índice do medo, como funcionam essas novas ferramentas. E claro, o que isso significa na prática, né? Para quem investe ou só tenta entender a economia. Exato. E é uma mudança que, olha, pode parecer super técnica à primeira vista, algo só para especialista, Sim, parece mesmo. mas na verdade ela diz muito sobre o nível de sofisticação, sabe, o amadurecimento que o nosso mercado financeiro está buscando. Ok. Vamos começar a desempacotar isso então. A notícia principal do artigo é que no dia 8 de dezembro de 2025, a B3 lançou oficialmente contratos futuros e opções para o índice S&P BR35 VIX. Então a pergunta que não quer calar: o que exatamente é o VIX Brasil? De forma bem direta, o VIX Brasil é o nosso primeiro índice de volatilidade implícita. E olha, a palavra mais importante nessa frase é implícita. Espera aí, vamos pausar nesse ponto que é crucial. Implícita quer dizer que não é uma medida do que já aconteceu, tipo daquela chacoalhada que o Ibovespa deu semana passada. Não, nada a ver. É mais sobre o que as pessoas acham que vai acontecer. Você pegou o ponto central, não tem nada a ver com o passado. Ele não olha para o retrovisor, entende? A volatilidade implícita é uma medida da expectativa do mercado. Ah, O índice usa os preços das opções de compra e venda do Ibovespa para calcular qual é a projeção de oscilação para os próximos 30 dias. É tipo assim, uma leitura do sentimento coletivo. uma tentativa de quantificar a incerteza. Exatamente. Ah, agora o apelido índice do medo faz todo o sentido do mundo. Ele funciona como um termômetro, então. Perfeito. Se todo mundo começa a correr para comprar proteção, para se precaver de uma queda, os preços dessas proteções sobem. E o índice reflete isso. É isso. Quanto mais alto o valor do VIX, maior a percepção de risco, maior a ansiedade, o medo de que o mercado vai ser muito volátil no futuro próximo. Entendi. O artigo até traz uma citação bem boa do Luiz Mazagão, da B3. Ele diz que o índice é um excelente instrumento de monitoramento da percepção de risco que quantifica a incerteza esperada. É isso, ele dá um número para uma sensação. E um ponto que a matéria deixa claro e que eu achei interessante é que o índice em si não é uma novidade de agora. Não mesmo, ele já existia. Ele já existia desde março de 2024. A grande virada de chave é que até então ele era só um número na tela. Um termômetro que você olhava, mas não podia fazer nada com ele. Exatamente, era um indicador passivo. Você podia olhar e pensar, o mercado está nervoso hoje, mas parava por aí. A novidade é que agora ele se tornou um ativo negociável. Ah, Ele passou de um placar para uma peça no tabuleiro. E é essa transição que abre um universo de estratégias que antes eram, assim, impossíveis para o investidor aqui no Brasil. ok, entendi a teoria, mas na prática, se eu quisesse apostar que o mercado vai ficar maluco nas próximas semanas, sei lá, por causa de uma eleição ou uma crise lá fora, Certo. como eu faria isso? Como um sentimento vira dinheiro de verdade? Pois é, o fascinante é que essa capacidade do mercado de transformar o abstrato em concreto. O artigo explica que a B3 criou 2 tipos de derivativos para isso. O primeiro é o contrato futuro de VIX. Que tem o ticker, o código VIX. Isso, VX. Imagino que funcione de forma parecida com outros contratos futuros que a gente já ouve falar, tipo dólar ou milho, certo? A lógica é a mesmíssima. Um contrato futuro é, na essência, um acordo para comprar ou vender algo. Nesse caso, o índice VIX, numa data futura por um preço combinado, hoje. Uhum. Usando a sua analogia.
Se alguém acredita que o medo vai aumentar, ou seja, que a volatilidade vai explodir, a pessoa compra o contrato. Isso, ela pode comprar o contrato futuro de VIX, se a previsão estiver certa e o índice subir, ela lucra com a diferença. Se ela achar que o mercado vai se acalmar, que as coisas vão entrar nos eixos, ela pode vender o contrato, apostando na queda do índice. Entendi. É uma aposta direta na direção da ansiedade do mercado. E a outra ferramenta? O artigo também fala de opções. Sim, as opções sobre o VIX Brasil. E aqui o jogo é um pouco mais sutil. Ok, então o contrato futuro é essa aposta direta. Já as opções são mais como comprar o direito de fazer essa aposta depois, só se o preço estiver bom para mim. Essa é a ideia. É uma ótima forma de colocar. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de negociar o índice a um preço que já foi pré-definido. O tal do strike. Isso, o que o mercado chama de strike, até uma data de vencimento. Então, a pessoa paga um valor pequeno, um prêmio, por essa opcionalidade. É uma ferramenta mais flexível. Muito mais. Permite construir estratégias bem mais complexas. O artigo destaca que os vencimentos serão mensais e, um ponto importante, a liquidação é exclusivamente financeira. O que significa exatamente liquidação exclusivamente financeira? Significa que no final do contrato, ninguém vai te entregar um índice VIX numa caixinha, né? Claro, porque ele não existe fisicamente. Exato, ele é só um número. A transação toda se resolve em dinheiro. Se a sua aposta deu certo, você recebe a diferença financeira entre o valor do índice no vencimento e o preço que você travou no seu contrato. É uma operação puramente numérica. Ah, e o artigo traz uma espécie de escala Richter para o medo, né? Sim. Isso é genial porque um número como 15 ou 40 solto no ar não me diz absolutamente nada. Como é que funciona essa escala? Então, essa escala é a chave para traduzir o número em um sentimento de mercado. Segundo a fonte, a leitura é mais ou menos assim. Valores entre 0 e 15 são considerados baixos, calmaria total. Isso, um sinal de pouca incerteza, de um mercado mais calmo, quase um marasmo, um cenário de tranquilidade. O mar está um azeite, como diriam os mais velhos. Exatamente. Por outro lado, valores acima de 30 são classificados como muito altos. Aí o bicho pega. Aí representa um cenário de extrema turbulência, de aversão total ao risco. É o medo no volume máximo. Só para dar uma ideia, durante o auge do pânico da crise de 2008, o VIX americano chegou a passar dos 80 pontos. 80, nossa. Na crise da Covid, em março de 2020, ele também explodiu para níveis parecidos. É o tipo de pânico absoluto que esse indicador captura. Nossa, 80 pontos é um mercado gritando em pânico, basicamente. E o artigo nos dá um dado prático. No momento da publicação, o VIX Brasil estava em torno de 15 pontos. Usando essa escala, isso nos coloca ali no limiar entre a calmaria e o começo da tensão, certo? Isso, na fronteira. E o que é mais poderoso, e o artigo explica isso, é que o índice não diz apenas se o mercado está calmo ou com medo. Ele quantifica essa expectativa. Ah, é verdade. Um VIX em 15 pontos, como estava na matéria, sugere que a expectativa do mercado era de uma variação de aproximadamente 3% no Ibovespa. Para cima ou para baixo. Exato, para cima ou para baixo, nos próximos 30 dias. Ah, então ele traduz o sentimento em uma faixa de oscilação esperada. Ele dá uma dimensão matemática para a ansiedade. Isso é muito poderoso. É exatamente essa função. Ele transforma um sentimento que é difuso, subjetivo, em um dado estatístico, em uma projeção. E essa capacidade que o torna uma ferramenta tão valiosa, né? Certo. O que me leva a uma pergunta mais ampla. Se a gente olhar o quadro geral, por que a B3 decidiu criar essas ferramentas agora? É um sinal de amadurecimento, como foi dito no começo, ou é só mais uma camada de complexidade? Essa é uma excelente provocação. Para o investidor comum, que não é um profissional de derivativos, isso não torna tudo ainda mais parecido com um cassino, com mais jeitos de apostar em vez de investir? Olha, é um debate legítimo. A complexidade aumenta, sem dúvida. Mas a ideia por trás, olhando pelo prisma do artigo, não é criar um cassino, e sim fornecer ferramentas de proteção que antes não existiam. Se a gente conectar os pontos, vemos algumas razões. A primeira é o alinhamento internacional.
O VIX é uma ferramenta padrão em mercados desenvolvidos, como nos Estados Unidos, na Europa. Certo, faz sentido. Trazer isso para o Brasil é dar aos gestores e investidores locais as mesmas ferramentas que seus pares internacionais usam. É um passo para falar a mesma língua do mercado global. Deixa de ser um mercado que só apanha das crises e passa a ter um escudo, por assim dizer. Exato. O que nos leva ao segundo ponto, que responde diretamente à sua pergunta sobre ser um cassino. O foco principal desses produtos é oferecer novas estratégias, especialmente de proteção, o que no jargão se chama de hedge. Certo, o hedge. Eu lembro que na crise da Covid, a única conversa entre gestores era sobre a explosão da volatilidade. Ter um instrumento como esse na B3, naquela época, teria mudado o jogo para muita gente. Pode dar um exemplo prático? Como um gestor usaria isso como um escudo? Claro, imagina um gestor de um grande fundo de pensão. A carteira dele está cheia de ações de boas empresas, um investimento de longo prazo. Ok. Mas ele está muito preocupado com as eleições no mês que vem e acha que o mercado pode ter um solavanco. A alternativa antiga seria vender parte das ações, o que tem um custo enorme. E pode ser ruim para a estratégia de longo prazo. Exato. Agora, a alternativa nova é comprar contratos futuros de VIX. É como fazer um seguro para a carteira. Se o pânico realmente vier, as ações dele provavelmente vão cair, mas o VIX vai disparar. E uma coisa compensa a outra. O ganho que ele terá nos contratos de VIX pode compensar uma parte significativa da perda. Ele não está apostando, está se protegendo da incerteza. É literalmente uma pólice de seguro contra o pânico do mercado. Essa analogia deixa tudo muito mais claro. É a melhor analogia. E isso nos leva ao terceiro e último ponto, o da gestão de risco. A própria B3, na matéria, reforça que os novos contratos ampliam as ferramentas de diversificação, permitindo uma atuação mais assertiva. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma. A volatilidade, que sempre foi vista como o grande vilão, algo a ser evitado, agora vira um ativo. Agora se torna um ativo. Ela pode ser negociada, gerenciada, precificada. O risco em si vira objeto de negociação. Em vez de só fugir dele, agora é possível encará-lo de frente. Ok, então, para amarrar a ideia central antes da gente fechar. A Bolsa Brasileira agora tem um jeito sofisticado, não só de medir, mas de negociar a expectativa do mercado. Exato. O famoso índice do medo, que antes era só um termômetro na parede, agora vira um ativo com o qual se pode operar, usando contratos futuros e opções. Para se proteger ou para especular sobre a volatilidade que está por vir. É isso. A grande transformação é pegar um conceito quase psicológico, A percepção de risco coletiva. isso, e convertê-lo num instrumento financeiro com preço, código e regras. Isso, em tese, dá aos participantes do mercado mais controle. É a financiarização do sentimento, de certa forma. Estamos criando um mercado para negociar o humor coletivo. Uma excelente forma de colocar. E isso nos leva a um último ponto para reflexão. Vamos lá? Toda a nossa discussão e o foco do artigo foi sobre como os investidores podem usar esse novo índice como uma ferramenta, né? Para se proteger ou especular. Certo. Como uma ferramenta para reagir ou se antecipar ao humor do mercado. Exato. Mas isso levanta uma questão, uma provocação final para quem nos ouve. Se a negociação do medo se tornar algo realmente popular, com um volume financeiro muito grande, será que o comportamento de quem opera o próprio índice poderia, em algum momento, começar a influenciar o sentimento do mercado que ele deveria apenas medir? Nossa, você está perguntando se o termômetro pode começar a afetar a temperatura da sala. Exatamente essa a questão. Em outras palavras, um índice do medo negociado em larga escala apenas reflete o medo ou, em certas circunstâncias, ele poderia acabar amplificando esse mesmo medo, gerando uma profecia autorrealizável. Pode ser. Será que num dia de estresse, uma corrida para comprar seguros via VIX não poderia ser interpretada pelo resto do mercado como um sinal de pânico, gerando mais pânico ainda? Uma pergunta que fica no ar e que vale a pena manter no radar à medida que esses novos produtos ganham espaço por aqui.